Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 6 de março, a lição 10, ela tem como título: Não levamos nada para o túmulo. Nos dias atuais, é muito fácil nós vermos pessoas seguirem o fluxo normal do mundo e vivem como se fôssemos permanecer aqui para todo sempre, ajuntando assim todo tipo de sorte de riquezas. Por isso nós devemos vigiar para que nós não venhamos cair em tentação e nesses desejos loucos que nos levem à destruição. E se realmente nós cremos em Cristo como nosso Salvador e Senhor, cremos também que nós estamos de passagem nesse mundo, que somos aqui peregrinos e que a nossa riqueza deve ser acumulada lá nos céus, onde o ladrão não rouba, nem a traça ou ferrugem destrói, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. E o que nós devemos saber é que a morte ela chegará para todos, e todo o bem adquirido será deixado aqui nesse mundo, mas a vida eterna será alçada somente pelos que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a Jesus como seu Salvador e seguirem os seus ensinamentos. Lembre-se, a verdadeira riqueza não se pode tocar e é alcançado pela fé e não por esforço físico. Salomão, que foi considerado um dos mais homens sábios que passaram neste mundo, também teve seu momento de fraquezas e ele traçou um cenário para promissor envolvendo contrastes, entre os principais elementos para os quais o homem mais ocupa a sua vida. Ele fez grandes empreendimentos e bastante prósperos, Ele fez bastante reserva de suprimentos, e teve assim uma equipe multidisciplinar ao seu dispor, ao seu serviço. E ele tinha também prata e ouro, e tinha tesouro de reis, de guerras que ele conseguiu, e de províncias. Ele tinha ao seu dispor cantores e cantoras. Ele tinha muitas mulheres e mulheres, está lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 8. E eles acompanham o quinhão de Salomão, sempre desfrutando das riquezas de Salomão, todas essas pessoas. E tudo que um homem pudesse ter em seu tempo, a seu dispor, Salomão possuía tudo, para que no fim ele chegasse a uma conclusão, que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, isto é vaidade. Que está lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Vejam, ele teve tudo isso à disposição para ele chegar à conclusão que ele deveria realmente acumular riquezas nas mansões celestiais. Tudo o que Salomão havia conquistado, assim, com muito trabalho e esforço, havia de deixar a quem viesse depois dele. E ele se lembrava disso, que tudo o que ele conseguiu de riqueza ele ia deixar para os seus filhos, que está lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 18, ou seja, ele deixaria para outras pessoas. Mas será que essas pessoas estariam preparadas para administrar todas essas coisas, sendo que tudo que há no mundo pertence a Deus? É uma reflexão que nós devemos ter. E quem poderia assim garantir que o seu herdeiro seria honesto, trabalhador, sábio ou astuto? O próprio Salomão faz essa pergunta, que está lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 19. E ele ainda menciona que todo o trabalho, por mais ganhos, por mais esforços que tenham, por mais que seja feito com sabedoria, com ciência,
e destreza geralmente é deixado como porção a quem por ele nunca se esforçou. E também isto é vaidade e grande mal, que foi o próprio Salomão que ele diz lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 21. E ainda que não tivesse a intenção, Salomão deixou a realidade muito clara para todas as famílias que ele acabou de mencionar. Porque às vezes nós construímos um império de riqueza, de bens, não nos preocupamos com a nossa salvação, construir riquezas nos céus, e às vezes as coisas que nós deixamos aqui, deixamos para nossos filhos despreparados, para pessoas despreparadas desfrutarem às vezes, né? E o que adiantou todo aquele trabalho que as pessoas fizeram, que no caso aí Salomão fez, né? E ele fala que ainda que a intenção que as pessoas quisessem deixar para as famílias, era um perigo, né, essas possessões todas, porque enquanto os pais trabalham, né, incansavelmente para obter bens, possessões, né, e garantir o sustento e o bem-estar da família no futuro, alguns filhos são acostumados às facilidades do mundo e às vezes eles não querem estudar e não querem nem administrar aqueles bens que os pais deixaram, né? E hoje nós estamos vendo bem isto, né? A maioria dos jovens não querem estudar e não querem trabalhar, querem desfrutar daquilo que seus pais deixaram. E muitas das vezes eles não sabem administrar os bens que os pais deixaram para eles neste mundo. E o contentamento em usufruir do que vem assim, das mãos de Deus, que diz ali em Eclesiastes 2:24, onde ele é o verdadeiro dono de tudo e é trocado pela vaidade e correr atrás do vento, que o próprio Salomão diz em Eclesiastes 2:26. E outras coisas que nós vemos aqui também nas Escrituras que dão uns alertas para nós. E as passagens que estão lá em Salmos 49, capítulo 49, versículo 17, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 7, e Eclesiastes capítulo 2, versículo 18 a 12, fala sobre a nossa brevidade nesse mundo, que as coisas passam muito rápidas e de repente chega a morte para nós. E que nós temos que cuidar para que esses bens materiais, né, eles não dominem a nossa vida, e que nós possamos ser mordomos e fiéis ao Senhor, devolvendo corretamente o que cabe a Deus, que é os dízimos e ofertas, que nós devemos cuidar com isso, né? Devemos lembrar sempre que entre nós, até a volta de Jesus, né, existe um intruso, um fator importante que chama-se morte, que pode acabar com todos os nossos sonhos terrenos. Às vezes nós temos um objetivo de nós sermos grandes profissionais, competentes, como um técnico, como um engenheiro, como um médico, né? que só será valorizado enquanto nós estivermos aqui. E se nós não nos preocupamos em juntar tesouros aqui, vamos ter problemas com a administração com os nossos filhos, né? O que nós devemos fazer é juntar tesouros nos céus, porque nós devemos considerar sempre, né, sobre os bens materiais que nós deixamos para nossas famílias após a nossa morte, onde nós devemos ter cuidado em um planejamento para nossos filhos, buscando sabedoria nos céus, né, para que Deus possa nos ensinar a instruir os nossos filhos a saberem administrar os bens que nós deixamos. E com isso também que nós devemos nos preocupar é buscar um profissional administrativo sobre bens, né, para que esse profissional ele possa fazer um testamento para nós deixarmos claros os bens
para cada um dos nossos filhos, né, esses bens que nós construímos aqui, para que eles fiquem corretamente em mãos sábias também, né? Que as pessoas saibam administrar, para as pessoas verem também o legado que você deixou. E que nós devemos também observar e lembrar que Deus, Ele é o Criador e mantenedor de tudo, devolvendo sem titubear, né? Devolvendo o que cabe a Ele, Deus, após nós atendermos todas as necessidades das nossas famílias. Nós, dentro desses bens, nós separarmos os dízimos e ofertas para que nós possamos cumprir a obrigação que Deus pede para nós, né? Que pede para tudo o que precisamos fazer, para que esta verba, né, essa contribuição possa ajudar na obra do Senhor, para que o Evangelho alcance as pessoas no mundo todo, né? Que elas conheçam Jesus como Salvador e Senhor, e não se deixar ser tentada assim pelo inimigo ou por outras pessoas, né? E pensar que deste mundo nós não levaremos nada, né? E não se deixarem se envolver com o inimigo, que muitas vezes ele arma ciladas, né? E você acaba se desviando dos caminhos de Deus na última jornada sua. E nós devemos considerar justamente a morte nesse sentido, né? Que nós devemos nos preparar também. E quando a nossa vida que está se findando, né, não interessa se deixamos muitos bens ou poucos bens, nós devemos ter um planejamento patrimonial, né, que dentro desses bens, dessa herança que nós deixamos, possamos dentro desses bens ter uma mordomia cristã também para isto, uma verba para que nós possamos ajudar outras pessoas que precisam também, né? E que Deus, se nós construímos todo esse patrimônio, é porque nós fomos abençoados por Deus, e nós temos que lembrar disto, né? E lembrando assim, se alguém falecer e não deixou nenhum testamento, né? Não procurou um profissional para fazer um levantamento patrimonial e para que tudo seja deixado corretamente para as pessoas que ficaram, terá problemas essa pessoa que não deixar esse testamento, né? Porque seus filhos irão brigar, poderão levar até a morte. E quando você faz realmente um testamento, você pode até colocar lá o que deve ser feito e devolvido ao Senhor como dízimo e oferta, né? Que é realmente uma responsabilidade de todo cristão. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que elas tenham assim conhecimento da verdade e que elas aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, com sabedoria, sabe manusear melhor as Escrituras, entender, ter o devido entendimento da palavra de Deus. E às vezes numa coisa que nem esse, no testamento, que você tem que deixar para os seus filhos, você passa a ser inteligente e separar corretamente as coisas para cada filho, as coisas que são de Deus, como dízimos e ofertas. Você deve preparar tudo isto, e se realmente há uma sobra, você ajudar a outras pessoas que precisam no mundo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais preocupações. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga?
porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.